O barbeiro milionário humilha a mendiga negra que se torna a melhor barbeira da cidade. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e o brilho do sol mal começava a alcançar a sombra de algumas das ruas mais precárias. Pedro, um dos cidadãos mais ricos da cidade, andava com a cabeça erguida, ao lado de seu luxuoso salão de barbearia, onde clientes de terno e grife entravam e saíam. Seus olhos se fixaram em Jorge, um morador de rua com cabelo desgrenhado e barba por fazer, que estava sentado em um canto quase invisível para a maioria. Rafael não perdeu a oportunidade. Com um sorriso sarcástico, gritou: "Olhem só, pessoal, o que temos aqui? O maior mestre da barbearia com todo o seu talento em, claramente, não fazer nada." A risada, acompanhada de aplausos dos transeuntes, cortou o ar da manhã. Jorge sentiu o peso de cada palavra, como se fossem pedras atiradas contra ele. O barulho da zombaria ecoou como um eco sombrio nas ruas, e as pessoas se afastaram, como se um contágio de Jorge, por outro lado, escondia suas habilidades. No fim do dia, em meio à solidão das calçadas, ele praticava o que aprendera com outros moradores de rua. Cortes improváveis em cabelos de outros desabrigados, sempre utilizando as ferramentas que conseguia encontrar. Suas mãos, ágeis e desenhadas, moldavam fios como se vivesse no luxo, mesmo na sujeira. Entretanto, em cada corte, havia uma ferida da alma exposta. Muitos dias eram só sobrevivência, mas em seu interior pulsava um desejo latente de transformação. Em uma noite casual, após mais uma humilhação pública, Jorge conheceu um velho barbeiro. Comum na aparência, mas com uma luz no olhar, ele se sentou ao lado de Jorge. "Menino, suas mãos podem fazer mais do que você imagina. Venha, eu posso te ensinar." Entusiasmado com a oferta, Jorge abandonou a dor e a vergonha, mergulhando de cabeça na arte que era sua única esperança. O tempo passou. E rapidamente, Jorge se tornou o melhor barbeiro da cidade. Seus cortes criavam não. Cada corte era uma conversa, uma história compartilhada. Mas o mundo de Rafael começou a desmoronar ao notar a ascensão repentina de Jorge. Cada giro da cadeira no salão de Jorge significava uma perda de status para Rafael. Ele não apenas temia perder sua clientela, mas também o controle que possuía sobre a percepção do que significava ser um barbeiro de sucesso. A tensão entre eles crescia, como dois furacões se dirigindo um para o outro. Jorge enfrentava seus demônios, inseguranças vindo à tona, mas a cada dia era mais forte. Agora, prestes a participar de uma competição de barbearia que poderia mudar sua vida, a dúvida pairava no ar. Enquanto Rafael escondia um segredo sombrio que poderia arruinar sua reputação, Jorge estava prestes a descobrir que o verdadeiro poder não estava apenas nas tesouras, mas em quem você se torna no processo. O que aconteceria ali poderia mudar tudo. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Jorge se preparava para a competição, um misto de ansiedade e excitação tomava conta dele. Ele havia se transformado no barbeiro que nunca imaginou ser, e a ideia de competir contra Rafael o enchia de coragem. Estava pronto para provar que a sua arte não conhecia barreiras. Mas naquela manhã, algo inesperado aconteceu.
um grupo de pessoas se reuniu em frente ao salão de Jorge, os olhares curiosos e as bocas sussurrando. Jorge, saindo da barbearia, percebeu que a atmosfera estava carregada de tensão. Trocou olhares confusos com alguns clientes que pareciam nervosos. O coração dele acelerou. O que estava acontecendo? E, como se o universo estivesse conspirando para atrair seu olhar, viu Rafael ali, de pé, com um semblante mais pálido do que de costume. Rafael, o que houve? Jorge perguntou, notando que havia algo diferente, algo sombrio nos olhos do rival. Você precisa ver isso. Rafael respondeu, sua voz trêmula, como se o peso de suas palavras estivesse prestes a desabar sobre Jorge. Rafael puxou Jorge para o grupo. Todos olhavam para uma tela de celular, o brilho iluminando os rostos ansiosos. Jorge, nervoso, inclinou-se para ver. E então tudo mudou. Era um vídeo, um clipe que provavelmente teria virado manchete. Nele, uma figura familiar era mostrada em momentos de desprezo e humilhação. O velho barbeiro que havia ensinado Jorge estava ali, filmado em um momento desesperador, recebendo uma surra de um grupo de homens encapuzados. As imagens eram brutais, e o coração de Jorge despencou. Eu não posso acreditar, murmurou Jorge, o choque e a dor o atravessando como uma lâmina. O velho barbeiro era tudo para ele. Foi quem acreditou em seu potencial e lhe ofereceu uma chance. Agora, aquelas imagens horríveis ameaçavam não apenas a imagem do barbeiro, mas também a sua recente fama. Rafael olhou para Jorge com um misto de satisfação e medo. Ninguém vai querer cortar com você se souber que seu mentor está na lama. Ele estava envolvido com coisas realmente perigosas. Algumas pessoas estão furiosas. As palavras de Rafael eram como uma bomba, e a maneira como todos ao redor olhavam para Jorge fez com que ele se sentisse nu. Ele tinha se esforçado tanto, e agora tudo estava prestes a desmoronar. As pessoas começaram a sussurrar e a se afastar lentamente, temendo se associar a ele. Jorge queria gritar. Queria correr até o velho e garantir que ele estava bem, que ele não estava sozinho. Mas as dúvidas o paralisavam. Como ele poderia se apresentar na competição agora? Como poderia ter sucesso quando tudo o que construíra estava sob suspeita? Naquele momento, Jorge percebeu que não estava apenas lutando contra um rival. Ele estava em uma batalha que abarcava sua própria identidade e tudo o que lhe fora ensinado. E o que se desenrolava ali poderia destruir não apenas seus sonhos, mas também seu coração. Enquanto sentia o peso da incerteza, uma mão pousou em seu ombro. Era uma mulher, uma cliente frequente que sempre elogiava Jorge. Seus olhos estavam cheios de empatia. Você precisa lutar, Jorge. Não deixe que isso te defina. Mas enquanto Jorge tentava absorver a energia dela, uma sirene começou a ecoar ao fundo. O som cortava o ar como uma faca, e o grupo começou a se dispersar em pânico. O que mais estava prestes a acontecer? O que as próximas horas trariam? Ele queria saber, mas o medo o paralisava. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, e enquanto a sirene se aproximava, Jorge se perguntou se ainda haveria um lugar para ele nesse novo cenário. Enquanto a sirene soava e as pessoas se dispersavam em pânico, Jorge sentia o coração acelerar. Ele estava prestes a mergulhar em um pesadelo. A multidão começou a se afastar, mas uma estranha força o fez permanecer ali parado como se suas raízes tivessem se tocado ao chão. O que mais poderia acontecer? Ele pensou. A tensão no ar era palpável. De repente, um grupo de homens de preto emergiu da esquina,
com rostos encapuzados. Jorge não conseguia identificar cada um deles, mas a presença deles era suficiente para causar uma onda de medo. O grupo parecia estar em busca de algo. As sombras dançavam ao seu redor, e para Jorge o mundo havia parado. Um deles se aproximou, os olhos brilhando sob a escuridão da máscara. Você, que tal nos contar onde está o velho barbeiro? A voz era fria, carregada de raiva. Os murmúrios na multidão aumentaram. As pessoas trocavam olhares nervosos, questionando-se sobre o que estava acontecendo. Jorge sentiu uma baforada de calor subir pelo seu rosto. A única coisa que ele conseguiu fazer foi balançar a cabeça, incapaz de processar o que estava acontecendo. Eu não sei do que você está falando, gritou Jorge, a voz tremendo. O homem de preto se adiantou, o olhar desafiador. Ele nos deve uma grana, e se não nos disser onde ele está, não vai gostar do que acontece a você. Jorge sentiu o estômago revirar. A imagem do velho barbeiro, sua figura frágil, assombrava sua mente. Não, ele não pode estar envolvido nisso, pensou. Era impossível. O velho tinha sido seu mentor, a pessoa que lhe ensinou a ver a beleza na arte de cortar cabelo. Então, como isso era possível? De repente, a atmosfera mudou. Uma mulher se destacou da multidão, sua expressão decidida. Era Ana, uma cliente fiel que sempre apoiava Jorge, e seu olhar estava fixo no homem de preto. Você não pode ameaçar ele. O velho barbeiro é um homem bom. Sua voz ecoava com força, mas os homens de preto riram, zombando da coragem dela. Um dos encapuzados se virou e, em um movimento rápido, puxou um celular do bolso, acenando para Jorge. Está vendo isso? Ele mostrou um vídeo, uma filmagem do velho barbeiro interagindo com eles. Mas as imagens não pareciam promissoras. O velho barbeiro estava cercado por homens, claramente em apuros, e a sensação de traição perfurou o coração de Jorge. Ele não podia acreditar que seu mentor havia se metido em problemas tão profundos. Ele é um traidor. Ele nos enganou! Gritaram os homens de preto, e Jorge notou que a multidão agora olhava para ele, como se esperassem alguma resposta, algum sinal. Mas o que ele poderia dizer? As palavras estavam presas em sua garganta. Como poderia defender alguém que, aparentemente, estava envolvido em algo tão nefasto? O pânico se intensificou quando a sirene se aproximou ainda mais. O tempo parecia congelar, e Jorge estava prestes a entrar em colapso. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um dos encapuzados, o que estava mais próximo, começou a retirar a máscara. Jorge recebeu um choque ao ver o rosto desse homem. Era Lucas. Jorge exclamou, a boca seca. Lucas era um amigo de longa data, alguém que ele pensou que estivesse do lado certo da vida. O sorriso que Jorge costumava ver agora estava coberto por uma expressão de desespero. Eu preciso de sua ajuda, Jorge. Tudo isso é uma armadilha. As palavras de Lucas foram um golpe no estômago de Jorge. Ele estava ali, e ainda assim, porque tinha se envolvido com aqueles homens. A multidão continuava a murmurar, confusa e ansiosa. O velho barbeiro, que era tudo para Jorge, estava cercado por um mistério que foge de seu entendimento. As ameaças pairavam no ar, e a competição já não parecia ser a única batalha que Jorge enfrentava. A verdade é mais complicada do que você imagina, Lucas murmurou, enquanto a sirene se aproximava, um prenúncio de uma tempestade em informação. Jorge sentiu a raiva misturar-se com a confusão. Ele se via mergulhando em um abismo desconhecido, onde as lealdades estavam sendo testadas, e as pessoas se tornavam estranhas umas às outras. O que exatamente estava acontecendo?
Ele queria respostas, mas havia algo mais sombrio no caminho. E a competição ainda estava por vir. Enquanto a sirene se aproximava, o ritmo acelerado dos acontecimentos fez Jorge sentir como se estivesse em um pesadelo. Ele estava diante de Lucas, seu amigo, seu olhar carregado de desespero. Jorge, por favor, preciso de sua ajuda. O grito dele parecia ecoar em sua mente, mas as palavras estavam tão longe. O homem de preto que o cercava o olhava com desprezo, suas ameaças flutuando no ar como um inverno horrível prestes a chegar. De repente, enquanto a multidão se agitava, algo inesperado aconteceu. Uma mulher conhecida de Jorge surgiu, seu rosto pálido e marcado pela ansiedade. Era Marta, uma cliente que sempre se sentou na cadeira dele e comentou sobre seus sonhos. Mas hoje, a expressão dela era sombria. Jorge, ela gritou, seu olhar fixo em Lucas, como se reconhecesse algo. Você precisa saber a verdade. Marta respirou fundo, e a tensão que se acumulava fez o coração de Jorge disparar. O velho barbeiro, ele não é quem você pensa que é. Como assim? Jorge mal conseguia processar as palavras, enquanto as pessoas ao redor se afastavam, parecendo cada vez mais ansiosas. Ele me ajudou, ele acreditou em mim. Ele é um ladrão, Jorge. Marta disparou, sua voz carregada de dor. Ele se meteu em negócios com estes homens. Ele te usou. As palavras dela foram como uma facada e Jorge sentiu o solo desmoronar sob seus pés. Não pode ser. Ele me ensinou tudo. O desespero em sua voz ressoava no ar. Lucas, ainda diante do grupo de encapuzados, olhou para Jorge com olhos tristes. Jorge, eles têm razão. Ele nos arrastou para essa redoma de mentiras. Ao dizer isso, um dos homens de preto fez um gesto brusco, pedindo silêncio. A atmosfera estava pesada, e o temor corria como eletricidade. Justamente quando a tensão parecia insuportável, um grito cortou o ar frenético. Uma jovem que ninguém reconhecia apareceu correndo. Ela estava ensanguentada, e todos seguraram a respiração. Ele está lá! O velho barbeiro! Ela gritava, claramente em pânico. Os homens! Eles estão atrás dele! As palavras da jovem tornaram-se um convite à ação. Jorge lutou contra o medo que se acumulava dentro dele. O velho barbeiro, sua figura maternal em um mundo de solidão, estava em perigo. Nós precisamos ajudá-lo, Jorge gritou, mas a multidão estava dividida entre o temor pelos encapuzados e sua lealdade a ele. Os homens de preto, percebendo que perderiam o controle, começaram a se mover em direção ao tumulto, e o pânico tomou conta. Vocês estão todos em perigo. Ele se envolveu em coisas que não podem imaginar. Um dos capangas ergueu a voz, como se quisesse desviar a atenção do verdadeiro problema. Não, isso não é verdade. Jorge respondeu, sentindo seu coração acelerar ainda mais. Se ele realmente é um traidor, então por que me ensinou a fazer o bem? Por que me mostrou beleza e esperança? A luta entre seu desejo de acreditar em seu mentor e a amarga verdade começava a desfiar seus pensamentos. A jovem, ainda tremendo, olhou para Jorge. Ele é parte de um esquema maior, Jorge. O que quer que ele tenha te ensinado é só uma fachada. Tudo foi apenas um plano. Jorge estava paralisado, a dúvida o consumindo. Ele tinha certeza do que sentia. O velho barbeiro havia sido seu salvador, mas as palavras de Marta e os gritos da jovem o deixavam confuso. Ele sentiu um nó na garganta, como tudo o que ele acreditava poderia estar baseado em uma mentira. O som da sirene se aproximou ainda mais, e Jorge percebeu que o tempo estava se esgotando. E antes que pudesse responder, um tremor atravessou a multidão.
Um dos homens de preto gritou algo em um tom de raiva, e a cena tomou um giro dramático. O velho barbeiro apareceu, ensanguentado, sendo arrastado por 2 capangas. "O que você fez, Jorge? Você me traiu?" O velho olhou diretamente nos olhos de Jorge, e em seu olhar havia um mix de dor e desespero. "Você não sabe a verdade sobre mim." As palavras dele ecoaram como um trovão, e Jorge ficou em estado de choque. Ele se sentiu como se o chão tivesse sido cortado sob seus pés. "O que você está dizendo?" O desespero tomou conta dele. Jorge não entendia. Como poderia seu mentor, o homem que representava tudo o que ele aspirava, estar envolvido em algo tão sujo? Sem saber como agir, Jorge se viu diante de um abismo escuro. A multidão ao seu redor estava agitada e tempestuosa, e ele percebeu que o futuro que havia construído lentamente se desmoronava. O verdadeiro conflito não era apenas entre ele e Rafael, mas uma batalha interna de confiança e traição. O que mais poderia acontecer? Ele precisava descobrir a verdade antes que tudo se despedaçasse de uma vez por todas. O velho barbeiro apareceu, ensanguentado e ameaçado, arrastado por 2 capangas. O coração de Jorge disparou. Ele ficou paralisado, buscando palavras, qualquer coisa que pudesse fazer. "O que você fez, Jorge? Você me traiu?" O velho olhou para ele com uma mistura de angústia e dor. O mundo parecia girar em torno de Jorge, e o que ele sempre acreditou começou a rachar como vidro. "Não, não pode ser verdade", Jorge gritou, sua voz ecoando em desespero enquanto a multidão olhava, tensa e confusa. Tinha uma vontade feroz de acreditar que aquele homem, que se tornou seu mentor, estava apenas em apuros. Mas as palavras de Marta sussurravam em sua mente. O velho fez uma pausa, buscando o olhar de Jorge. "Você não sabe quem eu sou realmente." A cada palavra, Jorge sentia a terra desaparecer sob seus pés. Então, a jovem ensanguentada rompeu o pânico no ar. "Ele está em perigo! Eles estão atrás dele!" E Jorge, que já estava bagunçado, desconfiado, sentiu um nó se formar na sua garganta. A pressa dela ecoava como um alarme. Após um silêncio que se estendeu como uma eternidade, um dos capangas se aproximou. "Chega de conversa!" ele bradou, puxando uma arma. A multidão gritou em uníssono, e o medo se espalhou como fogo em pé de palha. O tempo havia parado, e Jorge sentiu um peso no peito. Estava ao lado de vários homens, incluindo Rafael, que observava em silêncio. "Cala a boca e escuta!" O homem ergueu a arma, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a jovem saltou para frente. "Espere! Ele não é quem você pensa que é." Sua voz soou firme, e a maré de emoção inundou Jorge. "Eu sei." Ela virou-se para Jorge, com os olhos cheios de lágrimas. "Ele fez algo. Crueldade não é bem o que você imagina." Jorge interrompeu, sentindo a raiva fervilhar. "Como pode falar assim do homem que me ensinou a mais pura arte do cabelo?" A multidão estava em frangalhos. A tensão suspensa fazia o coração de Jorge querer sair pela boca. "Mas ele está envolvido em tráfico. Ele usou você." As palavras como gelos cortantes. O velho barbeiro olhou para Jorge, e seu olhar era um apelo, um pedido de compreensão. "Eu fiz escolhas erradas. O que você não entende é que o antigo mentor não teve tempo para concluir." Neste instante o caos explodiu. A sirene ecoava, e as autoridades surgiram em questão de segundos, em um frenesi que transformou a cena em um filme de terror ao vivo. As luzes piscavam, e os gritos misturavam-se a ordens. Jorge mal conseguia processar o que estava acontecendo. "Corre!" Lucas gritou, puxando Jorge para o lado. Mas Jorge estava congelado.
A imagem do velho barbeiro, uma figura de amor e confiança, agora sua antítese, era como um espelho quebrado. Antes que Jorge pudesse reagir, uma das autoridades se aproximou e fez uma pergunta que mudou tudo. O que aconteceu aqui? O velho barbeiro está sob custódia, por envolvimento em algo muito pior. As palavras eram um punhal no coração de Jorge. Ele não sabia se queria acreditar em tudo isso. Olhando para os rostos da multidão, algo começou a se formar em sua mente. E que tal se tudo o que havia entre eles fosse uma miragem? Jorge não era mais o que pensava. Ponto. Onde está a verdade, então? Ele gritou. E assim, a tensão era palpável. Num movimento desesperado, Jorge se virou, olhando ao redor. As pessoas o observavam, mas havia um ar de expectativa. Um silêncio sufocante caiu sobre todos. E logo, a jovem repetiu algo que calou fundo em sua alma. Ninguém é inocente nessa história. Confie em seus instintos, Jorge. Assim, os olhos dela brilharam com um segredo que Jorge ainda não compreendia. Neste momento, ele percebeu que as ligações eram muito mais profundas do que imaginava. Corações e destinos entrelaçados em um labirinto de traições. Ponto. As portas da verdade estavam prestes a se abrir, mas custariam mais do que ele poderia imaginar. Então é isso, ele pensou. A tensão nas laterais de seu coração apertando-se ainda mais. Todo o seu mundo havia se transformado em um campo de batalha. O velho barbeiro, os homens de preto, e agora Rafael que assistia em uma vasta confusão. A competição parecia a menor das preocupações. Com um nó na garganta e o peso da revelação, Jorge começou a se perguntar: quem sou eu mesmo nessa história? Estarei pronto para o que vem pela frente? A sirene aumentou, e o futuro revelaria mais do que qualquer um poderia esperar. O velho barbeiro estava ali, ensanguentado e à mercê dos capangas, e os olhos de Jorge estavam fixos nele, tentando captar alguma história por detrás daquela cena caótica. O peso da voz de Lucas ainda ecoava na sua mente, enquanto os homens de preto se aglomeravam. A sirene agora quase ensurdecedora ao fundo. Era um pesadelo que se desenrolava lentamente. Parem! Soltem ele! Jorge gritou, mas a própria voz não carregava a força que desejava. Ele estava em choque. O velho barbeiro, que o guiou através das sombras da vida nas ruas, agora era uma figura de dor e humilhação. O que tinha acontecido por trás das cortinas daquela barbearia que ele tanto admirava? Você não sabe, o velho gritou, sua voz rasgada. Eu não te traí. Eu estava tentando proteger você. Jorge queria acreditar, mas as dúvidas começaram a se formar como nuvens escuras em sua mente. A jovem ensanguentada apareceu novamente, sua garra sendo a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. Antes que Jorge pudesse responder, um estrondo cortou o ar. A porta do salão onde tudo começou, a barbearia que simbolizava tanto para ele, estourou e homens armados entraram, usando uniformes de polícia. Todos no chão! Agora! As ordens ecoaram como um trovão. Os capangas hesitaram, o que levou Jorge a pensar que uma nova esperança poderia surgir. Estão atrás de nós! Gritou um dos homens de preto, como se o próprio vento carregasse o medo. Jorge não conseguia processar. O que quer que estivesse acontecendo ao seu redor tornava-se um torvelinho. Enquanto a confusão se espalhava, a jovem se virou para ele, olhos arregalados. Jorge, eles estão aqui para detê-lo. Para detê-lo? Oh, sim, ela quase gritou. Você faz parte disso. Você precisa saber a verdade. E nesse instante o mundo de Jorge parecia colapsar. Ele sentiu como se um gélido manto de incerteza o envolvesse. O que ela queria dizer?
Ele nada havia feito, mas a jovem não teve tempo para explicar. Um dos capangas, percebendo que o cerco estava se fechando, puxou o velho barbeiro pelos cabelos, trazendo sua testa ferida para bem perto de Jorge. Ele te usou, carinha, como uma marionete. Agora você vai se juntar a ele ou vai ser um estorvo? O olhar do velho barbeiro implorava, mas a dor nos olhos de Jorge começou a se transfigurar em algo mais. Raiva. No que você estava envolvido? Jorge murmurou, se aproximando. O velho barbeiro, mesmo machucado, ainda era sua única ligação com o que havia construído. Eu fiz isso por você, porque você merecia mais do que eu. A voz trêmula refletia o pavor de um homem se despindo de suas defesas. De repente, a jovem gritou novamente. Espere! Olhem! E antes que alguém pudesse reagir, ela apontou para uma tela no fundo da barbearia. Uma televisão ligada que Jorge nunca notara antes. A imagem na tela congelou o ar. Era um vídeo de segurança que mostrava o velho barbeiro em uma reunião clandestina, cercado por homens de preto, exatamente como aqueles ali, realizando transações obscuras. Jorge sentiu seu estômago se revirar. Os gritos e o desespero ao seu redor se tornaram sombrios, enquanto as verdades começaram a desmoronar como cartas de baralho. O velho barbeiro era parte daquilo tudo. Suas mãos começaram a tremer, a raiva e a tristeza se misturando em seu coração, formando um caos que ele nunca poderia ter imaginado. Eu não... Jorge começou, mas parou, olhando para o velho com novos olhos. O que antes era admirável, agora parecia um abismo escuro. Você me enganou. Você não é quem eu pensava que era. E no fundo de sua mente, um fio de desespero se entrelaçou com a revelação. Ele estava ali, prestes a entrar na Comp. O som de sirenes e vozes se tornava um eco distante em seu cérebro, enquanto a verdade do velho se tornava um labirinto sombrio na sua mente. A visão da jovem e de Lucas, suas expressões carregadas de apelo, se tornaram um grito que ele precisava ouvir. Mas será que ainda havia um caminho para se libertar? Ou ele estava preso em uma teia de mentiras que nunca poderia entender? Enquanto Jorge sentia a aproximação da tempestade, uma pergunta fatal atravessou sua mente. E se eu for o próximo alvo? O velho barbeiro estava ali, ensanguentado e à mercê dos capangas, e os olhos de Jorge estavam fixos nele, tentando captar alguma história por detrás daquela cena caótica. O peso da voz de Lucas ainda ecoava na sua mente, enquanto os homens de preto se aglomeravam, a sirene agora quase ensurdecedora ao fundo. Era um pesadelo que se desenrolava lentamente. Parem! Soltem ele! Jorge gritou, mas a própria voz não carregava a força que desejava. Ele estava em choque. O velho barbeiro, que o guiou através das sombras da vida nas ruas, agora era uma figura de dor e humilhação. O que tinha acontecido por trás das cortinas daquela barbearia que ele tanto admirava? Você não sabe. O velho gritou, sua voz rasgada. Eu não te trai. Eu estava tentando proteger você. Jorge queria acreditar, mas as dúvidas começavam a se formar como nuvens escuras em sua mente. A jovem ensanguentada apareceu novamente, sua garra sendo a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. Antes que Jorge pudesse responder, um estrondo cortou o ar. A porta do salão, onde tudo começou, estourou, e homens armados entraram, usando uniformes de polícia. Todos no chão. Agora! As ordens ecoaram como um trovão. Os capangas hesitaram, o que levou Jorge a pensar que uma nova esperança poderia surgir.
Estão atrás de nós, gritou um dos homens de preto, como se o próprio vento carregasse o medo. Jorge não conseguia processar. O que quer que estivesse acontecendo ao seu redor tornava-se um torvelinho. Enquanto a confusão se espalhava, a jovem se virou para ele, olhos arregalados. Jorge, eles estão aqui para detê-lo. Para detê-lo? Sim, ela quase gritou. Você faz parte disso. Você precisa saber a verdade. E nesse instante, o mundo de Jorge parecia colapsar. Ele sentiu como se um gélido manto de incerteza o envolvesse. O que ela queria dizer? Ele nada havia feito. Mas a jovem não teve tempo para explicar. Um dos capangas, percebendo que o cerco estava se fechando, puxou o velho barbeiro pelos cabelos, trazendo sua testa ferida para bem perto de Jorge. Ele te usou, carinha, como uma marionete. Agora você vai se juntar a ele ou vai ser um estorvo. O olhar do velho barbeiro implorava, mas a dor nos olhos de Jorge começou a se transfigurar em algo mais. Raiva. No que você estava envolvido? Jorge murmurou, se aproximando. O velho barbeiro, mesmo machucado, ainda era sua única ligação com o que havia construído. Eu fiz isso por você, porque você merecia mais do que eu. A voz trêmula refletia o pavor de um homem se despindo de suas defesas. De repente, a jovem gritou novamente, espere! Olhem! E antes que alguém pudesse reagir, ela apontou para uma tela no fundo da barbearia, uma televisão ligada que Jorge nunca notara antes. A imagem na tela congelou o ar. Era um vídeo de segurança que mostrava o velho barbeiro em uma reunião clandestina, cercado por homens de preto, exatamente como aqueles ali, realizando transações obscuras. Jorge sentiu seu estômago se revirar. Os gritos e o desespero ao seu redor se tornaram sombrios, enquanto as verdades começaram a desmoronar como cartas de baralho. O velho barbeiro era parte daquilo tudo. Suas mãos começaram a tremer, a raiva e a tristeza se misturando em seu coração, formando um caos que ele nunca poderia ter imaginado. Eu não... Jorge começou, mas parou, olhando para o velho com novos olhos. O que antes era admirável, agora parecia um abismo escuro. Você me enganou. Você não é quem eu pensava que era. E no fundo de sua mente, um fio de desespero se entrelaçou com a revelação. Ele estava ali, prestes a entrar na competição que poderia mudar sua vida. E tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar. O som de sirenes e vozes se tornava um eco distante em seu cérebro, enquanto a verdade do velho se tornava um labirinto sombrio na sua mente. A visão da jovem e de Lucas, suas expressões carregadas de apelo, se tornaram um grito que ele precisava ouvir. Mas será que ainda havia um caminho para se libertar? Ou ele estava preso em uma teia de mentiras que nunca poderia entender? Enquanto Jorge sentia a aproximação da tempestade, o vidro despedaçado caiu como chuva. E então, uma figura imponente surgiu das sombras. Era um homem com um olhar gelado, alguém que Jorge reconheceu instantaneamente. Era o verdadeiro chefe do tráfico, a cabeça por trás do que acontecia. O velho barbeiro não era apenas um traidor, mas havia sido colocado em uma posição de poder. Jorge ficou de boca aberta, enquanto a realidade se desdobrava diante dele. O velho tinha manipulado todo mundo, inclusive ele, o tempo todo. Surpresa, garoto! Você realmente achava que era especial? O velho sempre teve suas cartas na mesa, e você só era mais uma peça no tabuleiro.
O homem sorriu de forma cruel, e a verdade bateu em Jorge como uma onda avassaladora. Ele estava prestes a se tornar um peão em um jogo muito maior do que ele poderia imaginar. E tudo o que fazia sentido acabou de se despedaçar. No meio do caos, Jorge agora se via em uma encruzilhada profunda, sem saber em quem confiar e qual caminho seguir. O que ele faria agora? Ele tinha que decidir rápido, pois a tempestade estava prestes a desabar com tudo ao seu redor. O velho barbeiro estava ali, ensanguentado e à mercê dos capangas. E os olhos de Jorge estavam fixos nele, tentando captar alguma história por detrás daquela cena caótica. O peso da voz de Lucas ainda ecoava na sua mente. Enquanto os homens... Você não sabe, o velho gritou, sua voz rasgada. Eu não te traí. Eu estava tentando proteger você. Jorge queria acreditar, mas as dúvidas começavam a se formar como nuvens escuras em sua mente. A jovem ensanguentada apareceu novamente, sua garra sendo a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. Antes que Jorge pudesse responder, um estrondo cortou o ar. A porta do salão, onde tudo começou, estourou e homens armados entraram, usando uniformes de polícia. Todos no chão. Agora! As ordens ecoaram como um trovão. Os capangas hesitaram, o que levou Jorge a pensar que uma nova esperança poderia surgir. Estão atrás de nós! Gritou um dos homens de preto, como se o próprio vento carregasse o medo. Jorge não conseguia processar. O que quer que estivesse acontecendo ao seu redor tornava-se um torvelinho. Enquanto a confusão se espalhava, a jovem se virou para ele, olhos arregalados. Jorge, eles estão aqui para detê-lo. Para detê-lo? Sim, ela quase gritou. Você faz parte disso. Você precisa saber a verdade. E nesse instante, o mundo de Jorge parecia colapsar. Ele sentiu como se um gélido manto de incerteza o envolvesse. O que ela queria dizer? Ele nada havia feito. Mas a jovem não teve tempo para explicar. Um dos capangas, percebendo que o cerco estava se fechando, puxou o velho barbeiro pelos cabelos, trazendo sua testa ferida para bem perto de Jorge. Ele te usou, carinha, como uma marionete. Agora você vai se juntar a ele ou vai ser um estorvo. O olhar do velho barbeiro implorava, mas a dor nos olhos de Jorge começou a se transfigurar em algo mais. Raiva. No que você estava envolvido? Jorge murmurou, se aproximando. O velho barbeiro, mesmo machucado, ainda era a sua única ligação com o que havia construído. Eu fiz isso por você, porque você merecia mais do que eu. A voz trêmula refletia o pavor de um homem se despindo de suas defesas. De repente, a jovem gritou novamente. Espere! Olhem! E antes que alguém pudesse reagir, ela apontou para uma tela no fundo da barbearia. Uma televisão ligada que Jorge nunca notara antes. A imagem na tela congelou o ar. Era um vídeo de segurança, que mostrava o velho barbeiro em uma reunião clandestina, cercado por homens de preto, exatamente como aqueles ali, realizando transações obscuras. Jorge sentiu seu estômago se revirar. Os gritos e o desespero ao seu redor se tornaram sombrios, enquanto as verdades começaram a desmoronar, como cartas de baralho. O velho barbeiro era parte daquilo tudo. Suas mãos começaram a tremer, a raiva e a tristeza se misturando em seu coração, formando um caos que ele nunca poderia ter imaginado. Eu não... Jorge começou, mas parou, olhando para o velho com novos olhos. O que antes era admirável, agora parecia um abismo escuro. Você me enganou. Você não é quem eu pensava que era. E no fundo de sua mente, um fio de desespero se entrelaçou com a revelação. Ele estava ali, prestes a entrar na competição que poderia mudar sua vida, e tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar.
O som de sirenes e vozes se tornava um eco distante em seu cérebro, enquanto a verdade do velho se tornava um labirinto sombrio na sua mente. A visão da jovem e de Lucas, suas expressões carregadas de apelo, se tornaram um grito que ele precisava ouvir. Mas seria que ainda havia um caminho para se libertar? Ou ele estava preso em uma teia de mentiras que nunca poderia entender? Enquanto Jorge sentia a aproximação da tempestade, uma explosão repentina e inesperada cortou o ar, e todo o prédio tremeu com a força. O vidro despedaçado caiu como chuva, e então uma figura imponente surgiu das sombras. Era um homem com um olhar gelado. Alguém que Jorge reconheceu instantaneamente. Era o verdadeiro chefe do tráfico, a cabeça por trás do que estava acontecendo. O velho barbeiro não era apenas um traidor, mas havia sido colocado em uma posição de poder. Jorge ficou de boca aberta enquanto a realidade se desdobrava diante dele. O velho tinha manipulado todo mundo, inclusive ele, o tempo todo. Surpresa, garoto. Você realmente achava que era especial? O velho sempre teve suas cartas na mesa, e você só era mais uma peça no tabuleiro. O homem sorriu de forma cruel, e a verdade bateu em Jorge como uma onda avassaladora. Ele estava prestes a se tornar um peão em um jogo muito maior do que ele poderia imaginar, e tudo o que fazia sentido acabou de se despedaçar. Numa fração de segundo, Jorge viu o olhar do velho barbeiro se transformar, de alguém desesperado em um manipulador astuto. Eu nunca quis que você soubesse disso, mas você estava destinado a ser meu herdeiro. A janelinha que ele sempre viu como seu refúgio, agora se transformava em um buraco negro, um abismo que comunicações horríveis criaram em torno dele. Um herdeiro? Pra quê? Pra me envolver em um mundo de crime? O nó na garganta de Jorge se apertou ainda mais. Ele queria gritar, queria correr, mas a imagem do velho barbeiro o assombrava. Todo o amor que ele tinha agora se tornava um eco distante. Enquanto a confusão aumentava, a polícia já havia invadido e cercado o local. Jorge precisava decidir rapidamente. No entanto, a mais chocante revelação ainda estava por vir. O chefe do tráfico olhou diretamente para Jorge e disse: você ainda não viu nada. Saber a verdade sobre seu passado é a chave para tudo. E talvez você não esteja pronto para o que vou revelar agora. A multidão começou a murmurar, o clima se tornando ainda mais tenso. O que ele poderia estar prestes a dizer? Jorge sentiu um arrepio. Ele estava prestes a descobrir que o que ele conhecia sobre si mesmo e sua família poderia estar mais enraizado nesse mundo sombrio do que sempre imaginou. Quais segredos poderiam esconder? Seria ele, de fato, uma peça desse jogo sórdido? Prepare-se para a verdade, Jorge. Você carrega um sangue que você nunca soube, e isso muda tudo. A tensão no ar era palpável, e Jorge, em meio à confusão, começou a entender que a competição poderia ser a menor das suas preocupações. O velho barbeiro, ferido e impotente, olhou para Jorge com um semblante triste, quase como se dissesse adeus. A sirene lá fora zunia continuamente, e Jorge, sentindo o peso da revelação, prestes a explodir em sua vida, perguntou-se se conseguiria lidar com o que estava prestes a descobrir. E foi nesse ponto que ele soube. Nada seria como antes. Enquanto a tensão no ar crescia, Jorge sentiu que sua vida inteira estava prestes a... Você carrega um sangue que você nunca soube. Isso muda tudo. Jorge franziu a testa. Suas mãos tremiam. Ele estava à beira de uma revelação devastadora, e o que quer que fosse tinha que vir logo.
Então, como se o próprio destino estivesse conspirando para rasgar o véu da verdade, uma explosão de som e luz irrompeu na porta frontal do salão. Uma equipe de policiais armados invadiu o local e a multidão estremeceu. A gritaria começou. As pessoas correram. Algumas se jogaram no chão. "É uma operação policial! Todos no chão!" gritaram eles. Mas Jorge estava paralisado, o rosto inundado por um misto de confusão e terror. O velho barbeiro se contorcia, a dor estampada em seu semblante enquanto tentava se desvencilhar dos homens que o seguravam. "Jorge, fuja! Não fique aqui!" o velho gritou. Mas a sirene zunia com tanta força que suas palavras pareciam perder-se na confusão. E então, no meio do caos, o homem do tráfico se virou para Jorge, um sorriso maligno se espalhando em seu rosto. "Tudo isso foi parte do plano, garoto. Você nunca foi um mero barbeiro. Você é um herdeiro. O que você não sabe é que sua mãe e eu, nós somos mais do que você imagina." As palavras dele caíram como uma bomba. Jorge sentiu seu coração parar. "O que você está dizendo?" Ele não conseguia acreditar. Sua mente girava como uma tempestade. "Você realmente não sabia, Jorge? Sua mãe foi uma das maiores chefes do tráfico de toda a cidade. E eu sou seu pai." O silêncio se impôs, e todos, incluindo os capangas e policiais, congelaram. As palavras ecoaram, cortando o ar como uma lâmina afiada. Jorge sentiu um nó na garganta, seus olhos arregalados. "Não, isso não pode ser verdade!" ele gritou, sentindo a dor de cada palavra. Era como se o chão desaparecesse sob seus pés. O velho barbeiro olhou para Jorge. Seu olhar de desespero se misturou à tristeza. "Eu não queria que você soubesse assim. Ponto. Era para você ter uma vida normal, longe disso tudo." O velho barbeiro estava ali, quebrado e impotente. Jorge olhou ao seu redor. A multidão, agora em pânico, recuava ainda mais, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. A angústia em seu peito se transformava em fúria. "Isso é uma mentira! Você estava me enganando! Você não é meu pai!" Ele apontou para o homem, a raiva erguendo-se como um vulcão prestes a entrar em erupção. O homem do tráfico respirou fundo. "É a verdade, e você não pode fugir dela. Você está destinado a assumir o controle." Ele gesticulou dramaticamente. "E agora, você precisa decidir: se unir a mim ou ser apenas mais uma marionete e perder tudo." Jorge sentiu a desesperança crescer. O que ele tinha? O que restava? Ele olhou para o velho barbeiro, os olhos dele suplicantes, e em um ato de desespero, Jorge gritou: "Eu não quero nada disso! Não sou parte disso!" Mas naquele momento, um disparo ecoou. O mundo parou. Jorge virou-se, seus olhos atentos, e viu um dos capangas caindo no chão. Uma mancha de vermelho, rapidamente se expandindo sob seu corpo. Mais gritos. A operação policial havia se tornado um campo de batalha. E em meio ao caos, enquanto tudo se desenrolava, Jorge percebeu que a verdade estava mais próxima do que ele pensava. Ele não estava apenas lutando por sua própria vida. Ele estava preso em uma intriga maior que ele, e a única saída poderia ser um ato de coragem contra todos os que o cercavam. Mas quem ele realmente era? O peso das revelações criava um abismo em sua mente, enquanto a multidão se dispersava. "Jorge, foge!" o velho barbeiro implorou. Mas Jorge hesitou. A confusão e o pânico diluíam seus instintos. O que ele faria agora?
Ele estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava sobre quem era poderia ser apenas uma sombra de seu verdadeiro eu. E naquele instante, enquanto a balança do destino permanecia pendida, o relógio começava a contar. A tensão no ar estava insuportável. Jorge olhou para o velho barbeiro, que ainda estava preso, ferido e perdido. O homem do tráfico sorriu de forma cruel, como se tivesse finalmente alcançado seu objetivo. Você, Jorge, é parte disso. Seu passado é muito mais sombrio do que você acha. O barulho da confusão aumentava, os policiais gritando ordens enquanto o velho lutava para se libertar. Jorge, eu fiz isso tudo para te proteger. Você é maior do que este mundo. As palavras do velho saíram entrecortadas, com dor e desespero. A ideia de que tudo havia sido uma farsa começava a se tornar insuportável para Jorge. Um herdeiro do tráfico, Jorge gritou, seu coração martelando. Ele queria desmentir, queria gritar que isso não podia ser verdade. No fundo, algo dentro dele se partia. A imagem do velho barbeiro construindo sua confiança e sonhos começou a se desfazer diante de uma realidade cruel. Os capangas, percebendo a distração, começaram a reagir. Saiam do caminho! Um deles ameaçou, segurando a arma em direção ao velho. Jorge não podia deixar aquilo acontecer. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo, e sem pensar, ele avançou. Não! Ele gritou, o medo e a determinação se misturando. Na medida em que tomava coragem, sentiu que estava sendo observado. As pessoas ao redor olhavam, algumas amedrontadas, outras com esperança. Ele precisava agir, não só por si, mas por aqueles que acreditaram nele. A multidão, agora dividida em medo e apoio, começou a se agitar. E então, algo incrível aconteceu. Um dos policiais avançou e, como um relâmpago, atirou em direção ao homem do tráfico. O tiro ecoou, e tudo parecia ter parado. Gritos, movimento, a multidão se agitando como ondas em uma tempestade. E Jorge, naquele exato momento, sentiu que o caos era a única verdade que lhe restava. O homem do tráfico caiu, o olhar de incredulidade pintado em seu rosto. O velho barbeiro, liberado, avança com determinação. Vamos, Jorge, precisamos fugir. Jorge hesitou, mas então viu os olhos da jovem ensanguentada também buscando uma saída. Ele não podia voltar agora. Sim, vamos! Jorge gritou, pegando a mão do velho e correndo juntos em meio ao tumulto. As sirenes ainda uivavam, enquanto a confusão se espiralava. O ar estava pesado, e cada passo que davam parecia um desafio à gravidade. Quando chegaram à porta, a luz do sol os atingiu como um abraço caloroso. Jorge virou-se por um momento, olhando para o velho barbeiro. Você mentiu para mim. As palavras saíram pesadas, mas não havia mais tempo. Eu sei, e eu sinto muito. Mas agora precisamos nos afastar desse lugar. Você é maior do que tudo isso. O velho barbeiro retrucou, o desespero em seus olhos finalmente se abrindo para algo que poderia ser redentor. Eles correram para a rua, o sol brilhando intensamente, iluminando os rostos suados e os corações acelerados. Mais atrás, a confusão continuava enquanto os policiais se agrupavam. Mas Jorge, agora, tinha a coragem para avançar. Não mais vivendo na sombra do que não sabia. Ele se virou para o velho, buscando clareza nas palavras. Eu posso ser mais do que isso. Mas o que vem a seguir? Jorge perguntou, ainda preso à dúvida do que o futuro poderia reservar. O velho sorriu, uma lampejo de esperança e dor ao mesmo tempo. Juntos vamos descobrir. Pode ser difícil,
Mas você não está sozinho. Nunca esteve. A certeza da amizade, apesar de todos os erros, começou a cimentar uma nova base entre eles. E assim, em meio ao caos em volta, os dois seguiram em frente, prontos para enfrentar os fantasmas do passado e construir um novo futuro. Jorge sentia que, embora as cicatrizes estivessem lá, ele também poderia deixar suas marcas de um jeito diferente. Uma nova história estava apenas começando, pontos de luz em um novo horizonte. E aí, minha gente, o que acharam desse desfecho? Deixe suas reações nos comentários. Quero saber suas teorias e o que você espera dos próximos capítulos. Não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.